Qual era o objetivo das aulas sobre os 10 mandamentos quando a gente está pregando os 10 mandamentos? É entender que existe uma riqueza tão grande nesses textos que a Bíblia considera fundamentais. Por que eu digo que a Bíblia considera fundamental? Porque os 10 mandamentos não só são chamados de 10 palavras, como eu li hoje em Deuteronômio, mas também o próprio Novo Testamento repete esses como um resumo da nossa vida com Deus, com o próximo, não é? Então acontece em conversas de Jesus com o jovem rico, acontece nas epístolas de Paulo, por exemplo, para as igrejas, a repetição desses mandamentos. Então, nós entendemos que há necessidade de nós não só explicarmos os mandamentos teologicamente, mas também aplicarmos ele para situações cotidianas. E hoje eu quero fazer uma aplicação específica. Como eu já expliquei o mandamento de uma maneira mais genérica, a minha aplicação vai ser voltada para como é que o segundo mandamento está relacionado com arte sacra. Isto é, a arte que lida com as coisas sagradas. Se a Escritura fala de não fazer imagem nem de nada, de Deus, nem de nada no céu, na terra, no mar, o que a gente faz com uma cultura que tanto antigamente como hoje em dia tem às vezes interesse de retratar Deus e a sua palavra através de imagens? Como é que a gente lida com isso? Então, a aula vai ser mais focada em arte sacra. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou explicar o que eu vou fazer na aula e aí a gente vai orar. Tenho 2 partes para a nossa aula, para a gente tentar aproveitar. A primeira parte da aula é lidar com princípios da arte retirados da confecção do tabernáculo. Eu quero mostrar como o tabernáculo tem algumas coisas a nos ensinar sobre arte em relação à nossa fé. É bem interessante isso. O tabernáculo tem algumas coisas a nos ensinar sobre a arte em relação à nossa fé. E depois eu vou falar sobre a fé dos reformados acerca de arte sacra, tá bom? Então, 2 partes da nossa aula. Em tese, eu vou explicar a primeira parte inteira e vou abrir para perguntas. Porém, se forem surgindo dúvidas durante, não tem problema você levantar a mão. Eu só posso, talvez, dizer, espera um pouquinho, vou explicar mais adiante, para a gente poder fazer blocos da aula que façam sentido, tá bom? Então, eu tenho 2 partes para tentar organizar o nosso tempo aqui. Então, eu quero orar, pedir que Deus nos abençoe e depois a gente prossegue com a aula. Vamos orar? Senhor, te damos graças porque o Senhor tem sido bom para conosco e uma das maneiras de a tua bondade se manifestar em nossa vida é dando-nos instrução. Nós não somos um povo que precisa ou tem que permanecer na ignorância. Pelo contrário, tua palavra nos informa muito acerca do Senhor e da vida neste mundo agradável ao Senhor. Então nós pedimos que a escola dominical seja um espaço para a gente sempre avançar, entender melhor algumas questões da tua palavra, um lugar para diálogo, para crescimento mediante perguntas e respostas. É isso que nós te pedimos. Pedimos que o Senhor ilumine os outros professores e professoras que estão ensinando crianças e adolescentes, assim como a nossa aula aqui, para que a escola dominical seja amada pelo nosso povo. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu falei que eu quero que você tenha liberdade de perguntar antes. Então, eu vou te dar espaço para você perguntar. Talvez eu peça só para você aguardar um pouquinho e aí eu depois permito que você fale. Mas vai ter momentos em que eu vou ter que dizer, espera um pouco, eu vou tratar disso depois. Tá bom? Então, eu vou pedir a cooperação de vocês. Quando eu puder, eu respondo na hora. Quando não der, eu vou responder posteriormente. Então, primeira parte do nosso estudo, princípios da arte retirados da confecção do tabernáculo. Por que eu acho isso importante?
Não é que a gente vai estudar o tabernáculo profundamente, mas curiosamente, o tabernáculo como a gente acredita que os 10 mandamentos refletem, por exemplo, o caráter de Deus, nós também acreditamos que o tabernáculo reflete a santidade e a beleza de Deus. É claro que é apenas um símbolo que passou, mas ele tem princípios que a gente pode aprender dele sobre a beleza do nosso Criador. Então eu quero chamar a atenção desses princípios. Vamos começar. Olha só. Tabernáculo é um lugar de beleza. É um lugar de beleza. Deus não só chama e capacita os artistas Bezalel e o seu assistente Aholiabe, mas lhes concede diversas habilidades para a construção do tabernáculo em toda a sua variedade estética. Vamos abrir a Bíblia nesse texto? Êxodo 31, versos 3 a 5. Rinaldo, eu vou pedir para você ler para a gente, que eu levo o microfone até você, pode ser? Êxodo 31, de 3 a 5. Pedir para todo mundo abrir para a gente acompanhar. Caso você não saiba, no livro de Êxodo, do capítulo 25 até o 40, que é o último capítulo, praticamente Deus faz uma coisa só, que é descrever o tabernáculo nos seus detalhes. Então, olha que interessante. Deus está tão interessado em dar diretrizes sobre a adoração, que um livro como Êxodo tem 16 capítulos, quase que inteiros, sobre como é que o povo devia adorar. É bastante, não é pouco. Você pensar que do capítulo 25 até o 40 é descrição detalhada de como deveria ser o tabernáculo. Então vamos ler esses 3 versos, o Rinaldo vai ler para a gente. 3 a 5. E o encher do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para a aplicação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Isso. Obrigado. Então veja, o texto, a parte que a gente não leu, fala dos dois, do Bezalel, que é o artífice, e do seu assistente, o Aholiabe, e aqui a gente percebe que o Espírito de Deus deu habilidades artísticas para eles. É interessante que a gente está acostumado a pensar em dons espirituais, assim, só coisa de igreja, mas aqui fala de fazer, de mexer com ouro, com prata, com madeira, saber mexer com tecido, saber fazer bordado, coisas diferentes, como atuação do Espírito de Deus. Tá? Então, o que isso nos ensina num primeiro momento? Nos ensina que a bênção de Deus está sobre todo tipo de arte. Deus não é contra a arte. Deus não é contra o que é belo. Existe senso estético na vida da gente, e eu não estou falando, não pense só em arte de museu não, tá? Então eu vou explicar algo que talvez seja mais fácil para as mulheres e os homens entenderem aqui, ó. Quando você chega em casa e gosta de arrumar a sua mesa, ou quando você gosta de organizar a sua mobília, isso mostra como Deus fez a gente com senso estético. Porque tem coisa que agrada a gente, tem coisa que não agrada a gente. Tem coisa que você acha bonito e tem coisa que você não acha bonito. Tem coisa que você tolera, porque a casa às vezes não está ainda do jeito que você gostaria que estivesse, e tem coisa que você se deleita, porque agora chegou no ponto que você queria. A verdade é que Deus fez a gente com senso estético, então a gente acha coisas bonitas. E a gente, inclusive, dentro do nosso alcance, arruma as coisas para que elas fiquem de uma maneira agradável. Então, isso aqui é importante a gente entender, porque é difícil o crente falar de beleza. Parece que beleza é coisa vã. Parece que beleza é coisa assim. Não, não é verdade. Nosso Deus, quando pediu que aquela tenda, o tabernáculo fosse feito, tinha vários elementos de beleza. Só que, olha só, além disso, além de Deus aprovar aquilo que é belo, as orientações específicas para a confecção da tenda não impediram espaço para imaginação artística. Por exemplo, em nenhum lugar a gente ouve falar que os artífices tiveram uma foto de querubim. Mas eles tiveram que esculpir querubim. Mas a gente não sabe se eles viram querubim. A Bíblia não fala.
Em nenhum lugar a gente ouve qual que tinha que ser a moldura ao redor da mesa dos pães da proposição, ou os bordados do manto sacerdotal. A gente sabe que fez. E Deus deu detalhes de medidas, Deus deu detalhes de quantos tinham que ter tenda aqui e acolá, mas ele não deu todos os detalhes. O que isso ensina pra gente? Que Deus também permitiu a Bezalel, junto com a Oliabe e os demais que ajudarem, um certo grau de criatividade dentro dos limites que Deus estabeleceu. Isso aqui tem a ver com o que a gente falou no sermão. Por exemplo, Deus deu bem especificamente as coisas que a gente tem que fazer no culto e as partes do culto. Mas ele não disse se tem que durar 1h30, 1h20, 4 músicas, 5 músicas, se a gente tem culto de manhã, ou de manhã e à noite, ou só à noite, ou só de manhã, nada disso. E toda decisão a esse respeito tem que se pensar sempre de maneira ponderada, mas nunca como uma regra bíblica. É assim e quem não faz está errado. Não é verdade. Então o próprio tabernáculo é uma ilustração dessa abertura para um grau de criatividade. Agora, vamos lá. Nossa criatividade é reflexo do Criador. E nosso senso estético é o aparato para apreciarmos as belezas da criação. Em outras palavras, Deus deu para você a habilidade de perceber o que é bonito, mesmo que você não tenha treinamento artístico. É por isso que você vai para alguns lugares da criação de Deus e ninguém precisa treinar você a olhar e falar assim, que lindo! Porque Deus colocou isso em você. Deus colocou isso em você. Então você expressa encanto por aquilo que é belo. Ou de repente alguém fez alguma peça de artesanato, alguma coisa, bordou alguma toalha belamente, ou pintou um quadro e você fala assim, que lindo. E você nem tem treinamento. Você nunca foi para a faculdade de artes, não conhece a história da arte, nada disso. Mas Deus colocou em você senso estético. Isso é da criação e, portanto, é bom. A gente precisa valorizar beleza, arte. Se Deus é belo, e Salmo 96 fala da gente adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então, é interessante, se não tivesse isso na Bíblia, Márcio, eu acho que a gente diria assim, santidade? Bela, coisa nenhuma, santidade é sério. Mas a Bíblia diz que a santidade é bela. Olha só, Deus fez questão de dizer que a santidade é linda, a santidade de Deus. Se Deus é belo e a criação reflete a sua beleza, então a arte precisa expressar as belezas da criação. Enquanto beleza é inerente à criação, arte é a articulação estética do homem expressando tal beleza. Então vamos fazer essa distinção para explicar isso. Muito simples, não é complexo. É dizer assim, a gente não se vê muitas vezes fazendo o que é arte, porque a arte parece coisa de artista profissional. Mas Deus deu pra gente senso estético. A gente acha coisa bonita, acha coisa feia, não é? O que é a arte? É o uso das nossas habilidades para confeccionar o material-primo, a matéria-prima da criação, em alguma coisa que seja bonito, que expresse beleza. Então a articulação estética é arte. E isso é aquilo que a gente faz enquanto ser humano. É claro que nem todo mundo articula bem. Como nós somos seres caídos, às vezes a gente olha para coisa que chamam de arte e diz, meu Deus do céu, né? Horroroso. É lógico aí. Porque quem faz é pecador. Quem faz é gente distorcida. Então, nem toda articulação do potencial artístico é bom. Pelo contrário, tem muita arte ruim. E, de novo, não pense só em pintura, em escultura, em música, também. Mas pense assim, ó, você quando vai comprar uma toalha de mesa, você não vê que tem toalha que é feia. Por quê? Porque você entende que não foi bem feita. E tem umas que fala assim, que capricho. Não é? É isso que eu estou dizendo. Nem tudo que a gente produz de potencial na criação é bom, por causa das nossas limitações. Tá?
tipos diferentes de arte que a gente aprende do tabernáculo. Olha que legal, como Deus colocou coisa na criação e na revelação dele que é tão extraordinária. O tabernáculo, ele tem num primeiro momento, ele tem aquilo que a gente chama de arte simbólica, que é, por exemplo, o candelabro simbolizando a luz da glória de Deus. Fácil da gente associar, nem é difícil a gente ensinar isso para os meninos. Candelabro tem a ver com luz, aí você fala que a glória do Senhor Deus resplandece, aí você fala, é fácil a gente fazer esse tipo de conexão. Essa é aquela arte simbólica. Mas ela também tem arte representativa que é meio estranha se você só gosta de arte fotográfica. Então eu vou explicar porque eu estou dando um monte de termo aqui, né? Alguns de nós só gostam de pinturas realistas. Aquela que retrata a realidade do jeito que ela é mesmo, né? Quando eu tenho algum negócio meio estranho, eu falo, nossa, que esquisito. Coisa estranha, né? Mas sabe o que é curioso? Embora a gente possa ter apreço por uma coisa mais do que outra, o tabernáculo tinha um negócio diferente. Ele tinha romãs, que eram, por exemplo, gravadas em partes da tenda, que tinham cores que não existem na natureza. Romãs falsas. Você fala, romã não tem dessa cor, romã azul, quem viu? Romã roxa, uma coisa do tipo assim, né? Isso é, tinha aquilo que não era exatamente uma representação gráfica. Existem coisas no tabernáculo que a gente chama de uma arte mais... livre não é a palavra certa, seria uma espécie de arte sem parâmetros tão distintos, não é? Eu vou ler aqui e vou explicar para vocês, as quais são mais aprovadas pelos cristãos, mas inclusive a arte abstrata é endossada por Deus. Olha só, as cores das cortinas no santo lugar, elas visam representar um lugar celestial, é como se você tivesse entrado num lugar nobre, mas é muito abstrato, porque a gente não sabe como é lá. Não tem descrição detalhada na escritura como é. A ideia é que quando o sacerdote entrava no santo lugar e o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, ele entrava num lugar todo coberto, que não teria luminosidade a não ser aquela colocada ali dentro, todo fechado, e com cores que são abstratas. Então meu ponto é dizer assim, embora vou me usar como exemplo, tá? Embora eu seja alguém que goste mais daquela arte que é mais realista, não é verdade que essa é a única que agrada a Deus. É isso que eu quero dizer. Não é verdade que essa é a única que agrada a Deus, tá? Isso revela que Deus endossa diferentes estilos artísticos sob os padrões daquilo que demonstra qualidade artística, retrata verdades criacionais e é belo. Isto é, eu não estou dizendo aqui que o tabernáculo é oportunidade livre para você fazer qualquer tipo de arte, tudo é válido. Não é isso, né? Toda arte precisa ser submetida a um crivo, a parâmetros que mostram sua beleza, mas não é verdade que só um tipo agrada a Deus. É isso que é importante a gente aprender, senão a gente começa a ser impositivo dos nossos gostos. Não é verdade que aquilo que a gente acha bonito necessariamente é a única coisa que pode ser chamado de artístico. Então, o tabernáculo dá mais esse insight. Bem, por que o pastor está falando dessas coisas? Porque a reforma protestante foi um momento que muitos historiadores dizem que houve uma espécie de desgosto para com a arte. Tá? Eu vou contar para vocês uma história que eu vivenciei, que foi muito marcante para mim. Eu tive uma oportunidade uma vez de ir à Suíça. Fui viajar de mochileiro, a gente fala, que é quando você dorme em albergue, dorme no trem para não pagar hospedagem, né? Você vai de estudante, assim. Eu fui no tempo que eu era jovem, eu não conhecia a Nathalie ainda, então faz muitos anos. Só que teve uma experiência que me marcou muito nesse assunto. Eu, como já era um estudante de teologia, eu sonhava conhecer os lugares onde João Calvino tinha passado, Ulrico Zwinglio, né? E outros reformadores, Henrique Bullinger e tantos outros da nossa fé.
E aí eu fui para Zurique. Zurique foi a cidade em que a reforma suíça começou, com Zwingli, o Bullinger. E eu fui na igreja que eles pregaram. Quando eu sentei num dos bancos, porque é um lugar aberto para visitação, eu lembro que eu agradeci a Deus, porque eu estava num lugar que para mim era historicamente significativo. Mas eu ouvi a conversa de duas pessoas na frente. Uma olhou para a outra e falou assim: que tristeza o que a reforma fez com a arte. O que ela estava expressando? Ela estava triste porque do outro lado do rio, as cidades europeias normalmente são cortadas por rios, né? Tinha uma igreja católica repleta de arte. E aquela lá era lisa. Muito bonita arquitetonicamente, mas lisa. E ela estava lamentando. Do lado de lá, tanta arte. Do lado de cá, zero arte. Olha o que a reforma fez com a arte, ela dizia. Então, isso aqui é sinônimo da reputação que a nossa fé tem em relação à arte. E principalmente arte ligada com a igreja, com a nossa fé. Então é por isso que eu quero que a gente medite sobre isso, porque o segundo mandamento tem a ver com isso também. Mas eu quero mostrar como. Olha só. Desde tempos remotos é que a tradição reformada tem sido associada com uma certa aversão à cultura artística. O termo técnico que é usado em leituras é iconoclasta. Iconoclasta é uma palavra que significa que destrói imagens, tá? Alguém que destrói imagens. Então, o iconoclasta é alguém que chega para arrebentar. E a controvérsia que a reforma acabou levantando não foi só de pregar a Bíblia ou de ensinar a Cristo, mexeu também no visual da igreja. As igrejas reformadas, como aquela de Zwingli, ela tendia a não ter as coisas, nenhuma das coisas visuais que as outras igrejas tinham, né? Então, o contexto iconoclasta da reforma suíça, que mexeu na adoração, na maneira como a gente cultua o Senhor, fez oposição à presença de imagens nos locais de culto, tá? Agora, não é que eles fizeram vandalismo, eu preciso explicar isso para não dar passar a imagem errada. A ideia é que eles preferiram mudar o lugar de adoração para que ele não fosse recheado de distrações e de impropriedades com imagens que acabavam, em nome de ensinar os incultos, acabavam atrapalhando e distorcendo a adoração. João Calvino, por exemplo, não se opôs a todo tipo de imagem, eu vou explicar isso daqui a pouco melhor, mas apenas a imagens de Deus. A ideia é, não é verdade que tudo que existe ligado à fé seja errado, né? Mas apenas aquilo que tentasse representar o divino, aquele Deus que é espírito. Esculturas foram destruídas, pinturas nem tanto, historicamente falando, e vitrais foram frequentemente preservados. Então por que é interessante você saber disso? Porque imagine que a reforma protestante não é gente saindo da igreja católica e cada um construindo o seu templo. Na maioria das vezes isso não aconteceu. Primeiro porque era uma fortuna construir uma catedral. As pessoas construíram com muito dinheiro durante séculos. O que acontecia frequentemente na cidade é quando o seu governante ou os governantes entendiam que a nossa cidade, o nosso contexto precisa ser protestante, eles viravam. Então, eles viravam, se agora eles vão ser protestantes, eles tinham que fazer limpeza. Então as mesmas igrejas, os mesmos templos eram usados para adoração. Só que agora não mais com toda aquela parafernália e decoração católica romana. Então isso faz parte da nossa história e eu quero te contar para você entender como é que eles lidaram com isso. Porque não é fácil. Imagina você chegar num templo que durante muitos anos as pessoas estão ali adorando muitas vezes de forma idólatra. E eles dizem, vamos usar o mesmo lugar. Então é interessante ver que historicamente eles tiveram posturas um pouco diferentes umas das outras, tá? No caso, em relação às esculturas, houve uma destruição mais maciça. Em relação às pinturas, nem tanto. Em alguns casos tiraram, em outras deixaram. E aos vitrais, ninguém saiu quebrando a vitral. Houve manutenção de algumas coisas por causa de todo o contexto deles lá. Então, o que essa primeira parte nos ensina? E eu vou para o último slide e parar para a gente fazer tempo de perguntas. Essa primeira parte nos ensina que não é verdade que a nossa fé não deva ter a
apreço pela arte, mas não significa que ela deve engoli-la sem discernimento. Tá? Então, os reformadores nunca proibiram o devido lugar para a expressão artística. Por exemplo, uma das coisas interessantes da época da Reforma é que os pintores que saíram das igrejas protestantes, eles não pintavam o mundo de forma ilusória, mas muito realista. Quer ver, se você gosta de arte, você vai entender a minha ilustração. Tem alguns pintores, a gente chama de renascentistas, tipo Rafael, ou Michelangelo, né? Ou Leonardo da Vinci e tal, que quando pintam cenas de pessoas ou de natureza, sempre é alguém ideal, de acordo com o ideal deles, numa espécie de mundo paradisíaco. Tudo é verdinho, os corpos não têm um roxo, é tudo assim, lisinho, tudo... Tá certo que os padrões de beleza mudaram de lá para cá. Alguns de nós considerariam algumas das mulheres meio gordinhas, não é? Mas não importa, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é a pintura de pessoas que não tinham a fé protestante, ela era muito paradisíaca. O mundo era pintado como se ele fosse ideal. Quando você vê os pintores, por exemplo, herdeiros da fé protestante, eles pintam o mundo como ele é. Tem mais sombras, as pessoas têm rugas, do jeito que elas são. Isto é, mostrando que o mundo tem que ser retratado como ele é, nas suas belezas e feiuras. Então, isso mostra pra gente que a nossa tradição, ela tem alguns valores que entraram dentro da arte. Personagens importantes como Abraham Kuyper, foi um grande líder holandês reformado do final do século XIX, início do século XX, ele ressalta que o calvinismo, que a nossa tradição, libertou a arte da guarda da igreja. O que ele quer dizer com isso? É que a arte não precisa que a igreja dê o seu selo de aprovação. Sabe por quê? Durante toda a Idade Média, eu não sei se você sabe disso, os artistas praticamente dependiam do dinheiro dos grandes monarcas. Então, como é que eles sobreviviam? Fazendo a sua arte quase sempre, assim, 99% das vezes, num contexto de arte sacra. Então era alguma escultura de algum apóstolo, alguma pintura de alguma cena bíblica, alguma música para ser tocada durante cerimônias religiosas. Então quase 100% da arte praticada por artistas medievais era arte da igreja, vamos dizer assim, do contexto de igreja. Porque era a maneira do catolicismo medieval dar o seu selo de aprovação de que, tudo bem, está usando para a glória de Deus. O que a reforma ensina para a gente? E o calvinismo ensina para a gente, de acordo com Abraham Kuyper? Não é verdade que para agradar a Deus tem que ser feito no contexto de igreja. Deus se agrada de bordados que não têm histórias bíblicas. Deus se agrada de roupas feitas com beleza, com qualidade. Deus se agrada de artes visuais, de desenhos que são feitos sem temas religiosos, mas que expressam verdade, beleza, valores. Deus se agrada disso. Você não precisa usar a arte no contexto da igreja para estar usando para Deus. É isso que é uma das coisas que o calvinismo ensina. Você não precisa estar usando na igreja para Deus falar, muito bem, agora sim, usando para mim, né? Como se do resto do tempo ele não estivesse usando para a glória do Senhor Deus. Então, é importante a gente entender isso, porque esse é um valor que a nossa tradição traz, tá? Mas, olha que interessante, se por um lado ela ensinou que a gente não precisa da chancela da igreja ou de tudo ter que ser religioso para agradar a Deus, não é verdade que todo tipo de arte é próprio para o culto público. E é isso que a tradição reformada ensina para a gente. Tem tipos de arte que não são adequadas para o culto público. É por isso que a gente não fica aqui tendo display de habilidades artísticas. Porque não é verdade que a história da igreja autorizou isso, entendeu isso. Então, nomes de artistas reformados, né? O renomado Rembrandt, todo mundo sabe e ouviu falar de Rembrandt.
além de pintores paisagistas holandeses, eu coloquei 2 nomes ali, são oriundos da tradição calvinista. Isso é, você tem na época muitos pintores de primeira categoria que você vai ver nos museus lá da Europa ou alguma coisa assim, que são pessoas que eram de igrejas reformadas, gostavam de arte e fazem arte para a glória de Deus sem necessariamente estarem tocando em temas religiosos, tá? Então, nós vamos, no segundo momento, entrar nos temas religiosos. Aí a gente vai falar sobre isso, sobre como é que os reformados lidam com arte quando ela entra em tema religioso. Mas talvez uma das grandes lições dessa primeira parte é a gente fugir do pensamento de alguns evangélicos que é assim, ó, se você toca violão, você só toca para a glória de Deus se você toca no louvor. Se você sabe pintar, você só vai agradar a Deus se você pintar para a escola dominical. Entendeu? A gente é preso a uma cultura que mais parece católica romana do que verdadeiramente reformada, quando a gente fala de arte desse jeito. Os evangélicos parece que dão, assim, tem que ter o selo da igreja para agradar a Deus. E uma das coisas que a gente aprende da nossa tradição não é verdade. Você agrada ao Senhor e honra o Senhor, mesmo quando você pratica aquilo que é belo e faz aquilo que é belo fora do contexto de igreja e religiosidade. Então essa é a primeira grande lição, por assim dizer, depois a gente entra na parte religiosa. Mas antes de eu entrar na parte 2, alguém quer fazer alguma pergunta? Ou algum comentário? Fala, Reinaldo. Alguém já falou que a arte é a expressão das coisas bem feitas. Aham. Se você faz uma coisa bem feita, isso reflete o caráter de Deus em você. E serve em qualquer contexto. O do Rembrandt, por exemplo, era uma arte mais escura, mais pesada. O Botero ele desenhava a mulher com formas bem mais volumosas. E ambas os quadros eu acho excelente. Os 2 formatos eu acho bacana. Então, esse seu comentário só leva a gente a compreender que a maneira como fazem arte expressa a sua cosmovisão, sua maneira de enxergar o mundo a partir do referencial de Deus ou não. Mas, mesmo quando você não tem a cosmovisão correta, por causa do potencial dado por Deus, você pode fazer o que é belo. Né? Fala, Ezequias. Está acontecendo muito hoje em dia, com a decaição do homem, aumento do pecado, né? É o homem deturpar essa imagem da arte, achar o feio bonito. Né? Isso mesmo. Coisa de Deus não sagrada. Isso mesmo. O feio é feio e o bonito é belo. E sabe por que é legal a gente comentar isso, Ezequias? Por que o seu comentário é tão pertinente? Porque quem faz isso também tem noção do que ele acha uma sociedade feia. É interessante que esse pessoal que é mais rebelde e gosta de polemizar com a arte, eles também descrevem a sociedade como um ideal. E se ela não for do jeito que eles imaginam, ela é uma sociedade feia. Então, ele também tem parâmetro do que é belo e do que é feio. Ele é rebelde para com as diretrizes do Criador, mas ele não consegue tirar da sua constituição aquele senso estético. Até ele, todo desvirtuado, tem senso do que é bonito e do que é feio. Tá? Mais alguém? Pergunta ou comentário? Fala, Carlos. Além dessa questão estética, do que está do conteúdo da arte, então você pode fazer uma pintura com conteúdo religioso, né, ou não. Eu acho que também tem uma questão de um preconceito que nós temos gerado no contexto cristão, que é do quanto aquilo é útil para a obra de Deus, do utilitarismo. Então, por exemplo, alguém que começa a aprender música, a igreja, a comunidade cristã, isso pode ser útil para o povo de Deus. Mas às vezes alguém que tem talento para criar histórias de fantasia, histórias muito mais. Para que a gente vai usar isso, né, no contexto evangélico, cristão? E aí essas pessoas são deixadas de lado, né? E muitas vezes essa arte é considerada como inútil para o povo de Deus. Então, essa utilidade que o Carlos menciona me faz lembrar um livro famoso escrito por um especialista em arte chamado Hans Ruckmacher. E o Ruckmacher escreveu um livrinho que ele diz assim: a arte não precisa de justificativa. É o título do livrinho dele. O que ele está ensinando? Você não precisa dar uma utilidade para ela para dizer, tudo bem, então agora você pode utilizá-la. Se você faz o que é bonito, não importa que não tenha utilidade.
é bom. Por exemplo, lá em casa, eu tenho há bastante tempo, e eu brincava com o Samuel e agora com a Nicole, a gente tem uns bloquinhos de cores diferentes. Que vira e mexe a gente desenterra dos entulhos de brinquedo assim, e aí a gente começa a formar formas geométricas que podem ter alusão a alguma coisa ou não, ou só ser bonito. O que é legal é que a gente brinca de fazer e desfazer, tem utilidade zero. Apenas de dizer, ficou bonito. E Deus se agrada disso, porque a arte não precisa de justificativa, isto é, você não tem que ter utilidade nas coisas da igreja para dizer, agora sim é que você está usando para Deus. É isso que o Carlos está trazendo que é tão importante. Eu acho que alguém levantou a mão lá atrás, Débora e depois o Márcio aqui. Fala, Débora. Pensando que música é uma forma de arte, nós, como cristãos convertidos ao Senhor, qual a sua opinião em relação a nós apreciarmos músicas não gospel, no carro, ou tocar em casa de nosso instrumento? Boa pergunta. Então eu vou respondê-la com 2 pontos. Primeiro é engano nosso pensar que o tema é que torna a arte boa. Tem música que é gospel que não é boa. Isto é, não honra o Senhor. Toca no tema de adoração a Deus, mas não honra o Senhor, porque não reflete a sua palavra, não tem competência. Então pensar que ao ouvir música gospel a gente está agradando a Deus é um grande engano. A primeira coisa que a gente tem que aprender, existe muita coisa imprópria aí. A segunda coisa que eu quero lhe falar, que é importante a gente ponderar, é que todo contato nosso com música fora do ambiente de adoração direta a Deus precisa ser apreciado pela sua forma e pelo seu conteúdo. Às vezes é bonito de ouvir, mas o conteúdo é vazio de esperança. Às vezes é bonito, é bem feito em termos de acordes, de linha melódica, você fala, essa música é bonita. Mas eu parei para prestar atenção na letra, que horroroso. Quer dizer, aquele momento que você percebe que um artista não crente fez bonito porque Deus deu potencial a ele, mas a visão dele de mundo é totalmente estragada, por isso que vem sem esperança. Então o que a gente como cristão tem que aprender a fazer? A gente tem que aprender a distinguir. Eu costumo dizer que o cristão que não distingue, ele prefere entrar no tema para dizer que ele está bem, que é eu ouço o gospel. Mas como eu falei, nem tudo que é dedicado a Deus é honra a Deus de fato. E quando a gente também ouve sem discernimento qualquer coisa produzida fora do ambiente de adoração a Deus, também não é verdade que a gente honra a Deus, porque entretenimento também tem que ser para a glória do Senhor. Então, o que a gente precisa fazer é aprender a discernir, a dizer que música é bonita, pena que é esvaziada de verdades. Então, eu aprendi essas coisas no passado, mas teve uma vez que isso ficou muito nítido para mim. Débora, eu estava dirigindo, acho que para pegar os meninos na escola, e o rádio estava ligado. E eu não costumo ouvir rádio, mas o rádio estava ligado, eu deixei. E aí, tocou uma música horrorosa da Rita Lee, que compara amor e sexo, tá? Que ela fala que amor é chato, amor é sem graça, sexo é que é interessante, tá? Então, assim, eu estava prestando atenção assim para dizer que coisa baixa, no sentido, não baixo de falar palavras de baixo calão, mas de tratar de maneira tão vulgar com aquilo que a Bíblia chama que é belo, o amor. Né? Então assim, depois de ouvir uma música dessa, aí tocou Aquarela do Toquinho. Aí eu falei, agora é música. Aí eu falei comigo, isso é música, não é aquela porcaria anterior não. Pensei comigo, né? Porque é uma música bonita. Só que quando eu comecei a prestar atenção na letra, e ele termina dizendo que no final esse mundo descolorirá, eu falei, uau, uma visão da vida sem esperança. Bonita, mas sem esperança. Esse mundo no final vai descolorir e acabou. Então, esse é um exemplo de como o crente tem que discernir. Ele não vai absorver essas coisas sem discernimento. Ele não acha que porque ele escolheu o tema gospel vai ser bom e agrada a Deus. Errado, porque isso significa que ele não usa critério. Ele ouve porcaria aqui e não enxerga beleza aqui. Entendeu? Então a gente precisa ter mais discernimento do que isso. Eu vou pedir para o Márcio ser breve,
Ah, não? Beleza? Ótimo. Eu preciso voltar, senão não termina a aula. Eu me empolgo com vocês aqui, eu vou longe. Então vamos para a segunda parte, que tem coisa importante para a gente meditar, tá? Então agora, a última parte vamos pensar em arte que agora trate de temas religiosos, da nossa fé. Arte que a gente chama de arte sacra. Como é que a gente lida com isso? Principalmente com um mandamento que fala, não farás para ti imagem de escultura, nem acima do céu, nem terra, nem nas águas debaixo da terra. Então como é que a gente lida com isso? É muito importante a gente pensar sobre isso, tá? Então, arte dentro da igreja. Embora a Bíblia proíba a confecção de ídolos, isso ficou claro na mensagem, eu espero, isso não significa que a arte não tenha lugar na adoração religiosa. Então, a primeira afirmação ela é mais básica, veja por quê. Uma boa execução dos músicos na igreja ou a construção de belos prédios para adoração são expressão de arte religiosa. Isto é, arte que é feita no contexto de adoração. Então essa parte é mais fácil da gente entender. Não é verdade que não tem arte. Tem arte. Tá? A arquitetura de igrejas romanistas, por exemplo, como eu falei, foi adaptada para o culto de reformados. Quando a Reforma Protestante usou as mesmas igrejas, eles fizeram ajustes. Um dos ajustes interessantes é que algumas igrejas eles tiraram o lugar onde o padre falava, ou algum lugar assim mais lateral para colocar no centro, dando a ideia de centralidade da palavra de Deus. Então é interessante como você pode entrar em certos lugares e a arquitetura já comunica coisas a você. Tem igrejas reformadas, por exemplo, muito bonitas, que eles colocam o púlpito no centro, de um lado tem a mesa da ceia, do outro lado tem a pia batismal. A ideia é que a palavra e os sacramentos estão ali, ó. Você chega na igreja, a arquitetura já comunica o que a igreja crê. Entendeu? Então, assim, isso é arte. Arte comunicando algo sobre a nossa fé. Tá? Então, a tradição calvinista, ela prezou estética sem imagens, ela prezou arte, ainda que os templos não tivessem imagens em tudo quanto é canto. Não é? Mas, aqui a gente vai entrar numa pergunta importante do Catecismo Maior. O Catecismo Maior, pergunta 109, que fala sobre o segundo mandamento, pergunta assim, quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? E na resposta tá assim, fazer qualquer imagem de Deus, de todas e qualquer das três pessoas, quer interiormente no espírito, isto é, através de imaginação, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de criatura alguma. Isto é, a nossa tradição presbiteriana interpreta que uma das maneiras da gente quebrar o mandamento é a gente fazer imagens de qualquer uma das três pessoas da Trindade, seja na mente, seja com semelhança de criatura externamente. Então, eu pergunto, e essa é uma pergunta que a gente tem que responder, a aula serve em parte para isso. O que a gente faz com arte no museu? Porque assim, você vai num museu e tem lá o quê? Quase sempre vai ter alguma história bíblica pintada, pessoa de Jesus, não é? O que você faz com livros infantis e desenhos com a imagem de Jesus? O que a gente faz com isso? A gente queima, a gente foge, a gente diz não tem nenhum problema e toca o barco. O que a gente faz com isso? Como é que a gente lida com isso? Então, eu quero agora levar vocês a refletir baseado naquilo que homens do passado me ensinaram e ponderações que a gente vê na própria tradição reformada, tá? Eu quero que a gente tenha uma visão que seja sensata, que conheça as Escrituras e saiba responder adequadamente. Então, eu vou começar com a pessoa de João Calvino e alguns insights dele, depois eu vou lidar com outra coisa depois desse slide. Calvino tem uma história interessante, tem um insight que eu acho muito bom para a gente aprender. Ele é um dos personagens que articulou sobre isso em tempos passados e ele não aceitou a ideia de que as imagens era recurso para os iletrados. Deixa eu explicar. Quando a tradição reformada ela limpou os templos das imagens, um dos ataques dos católicos é assim, tem gente que não sabe ler.
Isso aqui é a verdade do evangelho para eles. Calvino disse, nada disso. Eu vou mostrar como é que ele argumentou. Isto é, ele não aceitou o argumento de que tinha gente que não podia ler, então tinha que ter as imagens para ensinar para eles o evangelho. Como se as imagens fossem a Bíblia dos iletrados. Lembra, estamos falando num tempo de muito maior analfabetismo, tá? Muito maior. As escolas não são abundantes como elas se tornaram depois. Nesse tempo havia muita ignorância. Então o argumento é bom para os ignorantes. Ele é contra isso. Por quê? 3 argumentos. Deus já se acomodou ou já acomodou a sua revelação na Escritura. A ideia é que quando Deus escreveu esse livro através de homens inspirados ao longo de séculos, Deus já está se acomodando o suficiente para você conhecê-lo. Quando eu falo se acomodar, é porque a Bíblia, dizia Calvino, é como Deus usa a linguagem de criança. Sabe quando a gente chega para o pequeno e fala assim, o papai quer brincar com você. E você fala tudo errado? E era o seu jeito de dizer assim, estou lidando com criança em linguagem de criança? Então, Calvino disse assim que a Bíblia é como se Deus estivesse balbuciando com você. Porque esse Deus é tão grande, que quando ele coloca o que ele coloca na palavra, é como se ele estivesse fazendo gugu dadá. É como se ele estivesse falando linguagem de criança para você. Então, o primeiro argumento dele é, a Bíblia já é Deus se acomodando. Você não precisa dar uma melhoradinha no que Deus fez. Não precisa dar uma melhorada. Você já tem uma acomodação. Segundo argumento dele, a majestade divina é corrompida pela engenhosidade humana. Todas as vezes que você quer descrever a Deus e colocar alguma coisa sobre Deus feita por homens, você tende a diminuir ou corromper a glória desse Deus. Terceiro argumento dele, Deus já tem mídia visual. Chama-se batismo e santa ceia. Mídia visual. Isto é, são coisas para a gente ver que mostram o evangelho. Quando alguém é batizado com água, a gente está vendo a mídia visual de Deus. Deus mostrando, através de sacramentos, o seu lavar regenerador do Espírito. A mesma coisa em relação à ceia, apontar para a obra redentora de Jesus Cristo. Então o argumento de Calvino é nada de querer manter imagem para ajudar a gente que não sabe ler a entender o Evangelho. Ele pode ouvir, quem prega a palavra vai explicar a palavra e ela é simples o suficiente até para a pessoa que não sabe ler, ouvir e crer. Se Deus quer que ela veja alguma coisa, já tem coisa para ver. Batismo e ceia. E se você tentar representar Deus, você vai fazer caca. Você vai diminuir a majestade do Senhor Deus. Em suma, é isso que ele está falando. Está dizendo, nada disso. No entanto, ele faz uma distinção muito inteligente, muito interessante. Ele faz uma distinção entre imagens históricas, que ele acha que tem alguma utilidade, e imagens pictóricas. O que ele está querendo dizer com isso? Ele fazia parte de uma cultura repleta de narrativas bíblicas pintadas nos vitrais. Tem muitas igrejas na Europa. No Brasil a gente tem, mas a quantidade é menor. Lá sim é impressionante. Você ir em alguns lugares em que tem desde o Jardim do Éden, contando a história bíblica através de vitrais, chegando na pessoa de Jesus. Ele entendia que quando Jesus era retratado assim, em cenas históricas, ela poderia ter uma utilidade no sentido de dar concretude àquilo que está sendo narrado, você entender histórias, não é? Você entender como elas aconteceram. Mas ele abominava e dizia que era totalmente proibido você fazer imagens isoladas da narrativa, porque elas viravam nossa devoção. É você, por exemplo, carregar um crucifixo isolado do contexto. E aquilo vira uma espécie de talismã. Ou alguma imagem, né? Alguma foto ou pintura de quem quer que seja, santo ou do próprio Cristo. Isso ele disse que era isso que distorcia a adoração dos seus dias. Então ele entendia que as cenas históricas
elas tinham uma validade, mas não se você isolasse a figura, porque elas viravam objeto de adoração. Então, uma das coisas que as pessoas perguntam é o que a gente faz com as imagens de Jesus? Porque a gente, eu já estou dizendo que toda e qualquer tentativa de representar Deus na sua grandeza é péssima. Então, se alguém desenha um fortão de barba, cabelo branco, já é horrível, porque é a nossa visão limitada, como se Deus fosse assim. Deus não se apresentou assim, e ele não pede que a gente faça representações da sua divindade. Mas Cristo, o Verbo, né, se fez carne. E o que a gente faz com Jesus? É lícito ou não é lícito? Será que o catecismo está proibindo ou ele está permitindo? Então eu quero explicar isso assim, ó. Isso aqui pode ser que ajude você. A expressão artista do sagrado fez parte da tradição holandesa do século XVII. Por exemplo, Rembrandt era um membro de uma igreja reformada na Holanda. E ele pintou cenas nas quais Jesus está na tempestade, inclusive cenas marcantes. Ou quando Jesus está curando alguém. Mas elas não eram cenas que deveriam inspirar a adoração. Elas eram retratos de narrativas bíblicas. Além de pintores famosos como Rembrandt, uma das coisas interessantes é a gente entender quem eram as pessoas que escreveram o Catecismo de Heidelberg. Então, esses homens, os chamados puritanos na Inglaterra, eles tinham uma Bíblia que era a Bíblia que eles pediram para o rei para ser confeccionada, chamada Bíblia do Rei Tiago. E a Bíblia do Rei Tiago, ela tem na sua capa original de 1611, na verdade não é na capa, mas espécie de contracapa, assim, ela tem um desenho com um monte de coisa, inclusive uma referência ao Espírito Santo em forma de pomba e Jesus representado por um cordeiro. O que isso ensina pra gente? Que quem está escrevendo o catecismo não é necessariamente contra todo tipo de alusão à pessoa de Jesus ou à pessoa de Espírito, porque tem até desenho de pomba na Bíblia que eles usavam no púlpito. O que eles estão combatendo era a igreja da Inglaterra, que era quase católica no seu anglicanismo. Isto é, a reação deles era com a maneira como várias imagens faziam parte da adoração. Então, eles não estavam sendo contra as referências figuradas que aparecem na Bíblia, mas contra a maneira como a igreja da Inglaterra estava fazendo coisas que conduziam uma adoração idólatra. Então, eu vou ilustrar com uma citação do nosso livro. Se você tem, eu estou citando um trecho desse livro aqui. Ele fala assim, ó, quer me ler? Devemos evitar atribuir imanência divina e eficácia espiritual a qualquer coisa criada. Isto é, a gente tem que entender que isso aqui não vale para nos ajudar em nossa espiritualidade. Não existe isso. Isso não significa, olha a explicação dele, isso não significa que temos que destruir nossos presépios, ornamentos de anjos e obras de arte na parede. O que ele está dizendo é, ao invés de a gente sair como iconoclastas, queimando tudo, ele diz, não, entenda o que o mandamento está nos ensinando. Não é que a gente agora vai dizer, não faça mais presépio, tem a pessoa ali, né, a figurinha ali do bebê, Jesus, e isso é contra o que o catecismo está dizendo. Ele diz, não é isso. Mas significa que é inapropriado usarmos imagens ou ícones para nos concentrarmos em oração e ainda mais nos ajoelharmos diante de uma imagem ou beijarmos uma estátua. Ele entende que o propósito do mandamento é podar todo tipo de devoção em relação àquilo que é retratado. Então eu quero terminar, esse é o meu último slide, com 3 lições. E aí a gente para perguntas e oração. Tá? 3 lições. E aí, com isso, eu espero ter ajudado você. A primeira lição é a seguinte: nem toda arte visual é adequada para a adoração pública. É por isso que você chega aqui e não vê pinturas de santos, de Jesus, de nada, e nem tem a que ver.
porque nós entendemos desde o início que o lugar de adoração é um lugar que expressa simplicidade, mas pode expressar beleza. E como é que a arte aparece? A gente pode pensar em estilo arquitetônico, não teria nada de errado. Com decoração apropriada, com mobília simbólica, nada disso necessariamente é ir contra a proposta do mandamento. Contemplar arte retratando a Jesus em narrativas tem vantagem e desvantagem. Eu preciso alertar você em relação a isso. Tem coisas que podem ser úteis e coisas que não serão úteis, certamente. Então, o que seria uma vantagem? E eu acho que é isso que Calvino queria explicar. É que é impossível a gente ler as histórias e não imaginá-las. É impossível. E aí Jesus chegou e andou e sentou. Você está imaginando. Faz parte do nosso... Então, quando o catecismo diz assim, nem imagens internas, ele não está sendo contra a imaginação. É impossível ler história sem imaginação. Ninguém consegue. Você não leva, não imagina. Mas aí Jesus, não imagina. Não, impossível. Imagina você contar a história para criança, mas não imagina. Né? Não dá para fazer isso. Então, imaginação faz parte da maneira como a gente ouve histórias e processa histórias. Não é? Então, existe um elemento de concretude em que ajuda a dar significado de história real, né? A gente imagina, então, quando você vê alguém retratando lá, você está vendo uma imaginação. Agora, isso tem desvantagens também. E a desvantagem é a gente empobrecer nossa percepção da palavra. Quer ver um exemplo? Como a gente empobrece nossa percepção da palavra? Se eu perguntasse para você assim, pensa em dilúvio e Noé e os animais. A maior parte das imagens que vem à sua cabeça são aqueles bichinhos bonitinhos, fofinhos, um Noé velhinho que a gente faz na decoração de aniversário de criança crente. Nada a ver. O dilúvio foi... Deus dizimou a população do mundo, com exceção de 8 pessoas. Aí você coloca uma cena de juízo e transforma ela em decoração de aniversário. Percebeu como isso empobrece nossa percepção da Escritura? Quando a gente tenta retratar certas coisas, você pegou uma cena de juízo de Deus, que foi avassaladora, e você transformou ela em decoração de aniversário fofinha. Então, o que eu quero dizer é que não é verdade que as imagens não fazem mal nenhum. Às vezes elas fazem. Elas empobrecem nossa percepção de quem é esse Cristo. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque a gente sempre tem imaginações, não é? Então é assim que a gente tem que cuidar. Então, eu termino dizendo, simplicidade não é avessa a formas artísticas. Reverência, diversidade, adequação podem ser belamente expressas. Eu acho que eu exagerei, me empolguei, a aula ficou grande. Eu vou orar em respeito aos demais, eu vou liberar vocês. Se você quiser vir conversar comigo aqui na frente e tirar dúvidas, eu estou à disposição, tá bom? Vamos orar e vocês estarão liberados. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pelo ensinamento que muitas vezes nós precisamos ouvir. Nós pedimos que o ensinamento feito nesta igreja seja expresso com sabedoria e com fidelidade às Escrituras. Então ajuda-nos, Deus, a sermos zelosos para com a tua glória e a não permitirmos que a arte estrague nossa percepção de quem é o Senhor, de quem foi o teu Filho, da obra do teu Espírito. Mas pedimos também que o Senhor nos ajude a compreender como o Senhor nos fez com capacidade de fazer aquilo que é belo e que nós não tenhamos receio de fazer o que é bonito como se só o que é útil fosse agradável a ti. O Senhor nos fez com habilidades diferentes. Ensina-nos a usar essas habilidades para a tua honra e glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Obrigado pela paciência. Aos que precisam ir, fiquem à vontade. Quem quiser conversar, estou aqui.